Nós vamos orar por esse homem de Deus, para que ele seja canal de bênçãos em nossas vidas. Senhor, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Por mais uma vez, o Senhor nos dá condições de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Deus amado, eu quero colocar o pastor Eduardo na tua presença, Senhor, que ele seja, Senhor, um instrumento usado por ti, para falar, ó Deus, aos nossos corações, para jorrar, ó Deus, a boa semente, Senhor Deus, que vai brotar em nossos corações. Senhor, nós já tivemos, ó Deus, 5 ministrações aqui, Senhor, no início do ano. Deus, e nós estamos dando continuidade, Senhor, e hoje nós queremos a presença do Teu Espírito Santo aqui, Senhor, falando aos nossos corações. Derrama, Senhor, chuva de bênçãos em nossas vidas, através desse vaso, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos queridos, graça e paz. Você que tem a Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia. Evangelho segundo Mateus. Evangelho de Jesus segundo Mateus, o capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8. Vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 4. Eu externo a Deus um sentimento de gratidão, de uma vez mais retornar a esta casa e ver que o Senhor Deus, Ele tem prosperado, Ele tem abençoado, Ele tem estendido as mãos sobre vocês. Deus abençoe o pastor Wesley, a sua muito digna esposa. Obrigado por nos receber aqui uma vez mais. Eu sou feliz com Deus por sua vida e tenho certeza que o melhor de Deus ainda está por vir, em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu quero trazer um abraço da minha família a essa igreja, minha esposa, minha casa, em nome de Jesus. Quem achou capítulo 8 de Mateus, a partir do verso 1, e pode dizer glória a Deus. Diz assim o texto sagrado, palavra de Deus: ora, descendo ele do monte, grandes multidão o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho. Queridos, ao término deste culto, deste trabalho, passe ali. Eu trabalhei muito tempo numa empresa chamada Banque Ram Parfum. Você que gosta de perfume importado, é a melhor inspiração que existe. Passe ali, nos abençoe e seja abençoado. Amém, queridos? Repita assim comigo: 2025 é o ano que Deus vai me honrar, que Deus vai restituir em dupla honra, em nome de Jesus. Tome assento, glorificando ao Santo de Israel. Eu peço que você tenha um pouco de paciência comigo. Esse texto, ele é um texto que requer uma explicação, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Nós temos aqui o relato, o texto que trata
da cura de um leproso. Nos tempos de Jesus, a lepra era uma das piores doenças que existia, se não a pior. Nos nossos tempos, essa doença é rara, mas existe, é difícil. Você imagine há 2025 anos atrás. A lepra era algo quase que irreversível, impossível de ser curado. Há alguém que diz que a lepra, nos dias de hoje, é semelhante a alguém que descobre que tem um câncer no pâncreas, ou que tem um câncer no esôfago. É algo quase que irreversível. Então, um homem, nos tempos de Jesus, ou no Antigo Testamento, quando descobria a lepra, ele tinha sua vida destruída. Ele tinha sua vida acabada. O primeiro motivo era por causa da doença degenerativa, que ia corroendo a sua pele e os seus ossos até que ele morresse. O segundo motivo é porque na mente dele ele tinha a ciência ou uma ideia de que ele tinha sido amaldiçoado pelo próprio Deus. Porque a lepra, tanto na lição do Antigo quanto do Novo Testamento, ela era vista como uma praga. Você se lembra de quando Miriam e Arão fez motim e se levantou contra o pastor Moisés? Diz a Bíblia que Deus, ele coloca uma lepra em Miriam. Miriam, ela vai quase à loucura. Ela sai do arraial por 7 dias. E o interessante é que naqueles tempos a lepra só tinha uma solução para aquele que era alvo dela. O quê? O sobrenatural. Porque a Bíblia diz que em meio àquele momento difícil da vida de Miriam, Moisés ora, Deus atende e a lepra vai embora. Eduardo, por que é que a lepra vai embora? É porque não existe nada nessa vida que fique de pé diante da oração de um homem de Deus. Não existe doença que fique de pé diante da oração de uma mulher de Deus. Não existe porta fechada que fique fechada diante da oração de um homem de Deus. Não existe trava que fique travado diante da oração de um servo de Deus. Para 2025 eu tenho uma palavra de Deus. A enfermidade já ouviu sua oração. A porta fechada já ouviu sua oração. Os demônios já ouviram sua oração. E daí, pregador, e daí é que enquanto você ora, a enfermidade bate em retirada. E daí é que enquanto você ora, a porta que estava fechada começou a se abrir. E daí é que enquanto você ora, demônios desavisados tiveram que ir embora da sua vida, porque Tiago disse que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Ore, porque enquanto você ora, Deus trabalha em prol da sua vida. Diz a Bíblia que o homem do capítulo 8, Pastor Wesley, é um homem comum, normal. Tem uma vida cotidiana, assim como eu tenho, como você tem.
trabalhador, honesto, boa índole. Uma vida que ele com a família vai ao supermercado fazer compra. Aos sábados, ele pegava a sua família e ia para a sinagoga, congregação da sede. 3 vezes por ano, como era de obrigação, todo judeu tinha que subir às 3 festas judaicas. E ele ia com sua família, peregrinando até Jerusalém para adorar ao Senhor. Mas um belo dia aquele homem acorda, em um dia normal, com muitas expectativas, e percebe algumas coisas diferentes no seu corpo. Manchas brancas, amarelas e vermelhas. Logo, aquele homem, percebendo essa diferença, ele diz: eu tenho que ir ao sacerdote. Porque imediatamente a lei que foi pregada para ele durante a sua vida inteira, ela se aplica na sua consciência. Ele sai de casa e vai até o homem da lei. Quando ele chega lá, ele vai passar por um exame. Depois desse exame, o sacerdote manda ele para casa e diz: depois de 7 dias você volta. E depois de uma semana, lá estava aquele homem de novo. O exame agora, ele é mais profundo. Ele é algo mais intrínseco. O sacerdote vai pegar uma espécie de agulha, algum material de ponto agudo, e começa a examiná-lo. O interessante é que uma das características da lepra é a demência. O corpo ele adormece. Depois de um exame feito na vida deste homem, o diagnóstico sai: você é leproso. O sacerdote, embasado na lei de Levi, no capítulo 13, 14, ele tem que aplicá-la. O que é que a lei dizia? O sacerdote bagunça o cabelo daquele homem, rasga suas vestes, coloca um cordão no seu pescoço com um sino, e dá 2 ordens para ele. A primeira: você tem que sair da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, andar 5 quilômetros, entrar em um isolamento social chamado leprosário. Segundo, quando você vê uma pessoa a 40 metros, dependendo do vento a 70 metros, você tem que balançar o sino e dizer: imundo. E por 3 vezes imundo, leproso, leproso. Aquele homem, a partir daquele dia, ele tem a sua vida destruída, acabou. Os planos, os propósitos, os projetos foram destruídos. E ele vai. Só que o interessante é que ele chega no capítulo 8. E no capítulo 8 ele vai se encontrar com Jesus. O capítulo 8, pastor Wesley, é um dos maiores encontros registrados à luz dos evangelistas sinóticos. E por que, Eduardo? Porque o capítulo 8 é um imundo se encontrando com o puro. É a criatura se encontrando com o Criador. É a doença se encontrando com a cura. É a morte que se encontra com a vida. É por isso que naquele dia a vida deste homem vai mudar. É por isso que naquele dia a vida desse homem será restaurada. E por que, pregador? Porque aonde Jesus chega,
a imundícia tem que ir embora. Aonde a cura chega, a doença tem que sair. Aonde a vida chega, a morte tem que ir embora. Aonde a alegria chega, a tristeza tem que sair. Eduardo, e se a tristeza insistir em ficar, aí diz Jó, dentro de uma alegoria, na presença de Deus, até a tristeza ela salta de alegria. Jesus está na casa. Aleluia. Me chama a atenção esse texto é muito rico. E por quê? Porque uma das maiores lições que esse homem me ensinou à luz desse texto é quando Mateus escreve que por mais que ele esteja leproso, a essa altura do campeonato ele não tinha mais dentes, o céu da sua boca tinha dilacerado, era alguém podre andando na terra, era um zumbi. Perdeu tudo, família, não tem mais alegria de ver os filhos. Só que o texto diz que ele entra no capítulo 8, vê Jesus e adora. Apesar de tudo que aquele homem vivia, estava vivenciando para aquele culto, ele tinha uma palavra de adoração, ele tinha um louvor na sua boca, ele tinha glória para Jesus, ele tinha um novo cântico. Aí eu entendi um dos maiores conselhos, pastor Wesley, que o apóstolo Paulo nos dá em suas epístolas paulinas. Não é outro senão: em tudo dai graça, em tudo adore, em tudo enalteça, em tudo glorifique. E por quê? Porque pode ser que em um culto como este, enquanto você adora a Deus, enquanto você glorifica, enquanto você enaltece, em um culto como este, Deus pode virar o capítulo da tua história. Em um culto como este, enquanto você adora, Deus pode virar a página da tua vida. Em um culto como este, enquanto você adora, Deus pode transformar a tristeza em alegria. Em um culto como este, enquanto você adora, Deus pode transformar a porta fechada em uma porta aberta. E com um detalhe que está escrito em Isaías 22:22, a porta que Deus fecha ninguém abre, mas a porta que Deus abre ninguém fecha. Um dia, enquanto o pastor Wesley e sua esposa adoravam, Deus decidiu abrir as portas dessa igreja. O vento já soprou, a tempestade veio, Satanás fez festa no inferno, porque ele dizia: vai fechar, não vai suportar. Só que não tem como fechar. E por quê?
porque Jesus quem abriu, e a chave dessa porta está na mão de Deus. O vento pode soprar, a tempestade pode vir, o inimigo pode se levantar, o sistema pode bater, mas assim diz o Senhor na Batista do Avivamento essa noite: a porta que eu abri, ninguém vai fechar, porque a chave dessa porta está na mão de Deus. Aleluia! O homem chega com um louvor de adoração. Isso é excepcional. O leproso olha para Jesus com o coração cheio. Ele sabe de uma coisa: eu não posso chegar até ele. Não tem como, tem uma barreira chamada religiosidade, chamada religião. É uma barreira entre o homem e Deus. Religião vem do latim religare. A ideia da religião era essa: ligar o homem a Deus. Porém, nos últimos dias, a religião tem afastado o homem de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui essa noite. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ficar longe dele. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você se afastar dele. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ficar longe dele. Essa noite Deus me traz aqui para dizer para alguém: a religião quer te afastar, mas essa noite eu trouxe um profeta aqui para dizer: por mais longe que você esteja essa noite, o sangue de Jesus está indo te buscar, porque eu não morri para você ficar longe, eu morri para você ficar perto. Aleluia! Ele não podia ultrapassar a barreira, mas eu acredito que o tribunal da consciência olhou para ele e disse: aí, vai se entregar para Jesus? Ou vai se entregar para a depressão? E aí? Vai se entregar para Jesus? Ou vai se entregar para o suicídio? E aí? Vai se entregar para Jesus? Ou vai se entregar para a morte? Diz a Bíblia que ele dá um passo e vai até Jesus. Por quê? Porque ele entendeu o que eu entendi um dia. Ele entendeu o que você entendeu um dia. Ele entendeu o que você que está pela live entendeu um dia. Se entregar para a morte não resolve o problema. Se entregar para a depressão não resolve o problema. Se entregar para o suicídio também não resolve o problema. Então ele pensou: já que se entregar para a morte, já que se entregar para a depressão e se entregar para o suicídio não resolve o problema, então eu vou me entregar para Jesus. E por quê? Porque a morte não resolve. E por que a depressão também não resolve? E por que se entregar para o suicídio não resolve? Agora, se entregar para Jesus, ele acaba com a depressão. Se entregar para Jesus, ele expulsa o suicídio. Se entregar para Jesus, ele venceu a morte e vence de novo, porque tragada foi a morte pela vitória. Jesus é maior.
Eu estou pregando para a gente aqui essa noite, que entrou 2025 determinado. Não existe problema nesse mundo que faça eu entregar os pontos. Eu já me entreguei para Jesus. Eu já dei a minha vida para Ele. Eu já coloquei os meus projetos na mão dEle. Eu já coloquei os meus planos na mão dEle. O homem, ele chega até Jesus. Quando ele chega até Jesus, isso me intrigou. Mexeu comigo. Se Jesus estivesse aqui agora em carne e osso, qualquer um de nós aqui teria acesso a Ele, qualquer um. Estou falando de forma natural. Em espírito, você ajoelhou, você tem acesso ao Mestre. Eu estou falando se Ele estivesse aqui, humanamente falando. Qualquer pessoa chegaria nele. Só que há 2025 anos atrás, não. Não era tão simples. Aquele homem, quando avista Jesus, ele está descendo da montanha. Aproximadamente tem 6.000 pessoas descendo com ele. 6.000 pessoas ali, conhecedoras da lei mosaica. Eles conheciam a lei de Moisés. Por que me intriga a chegada daquele homem Jesus? Porque ele é leproso. Não é qualquer pessoa. A lei dizia assim, que se um leproso chegasse perto de alguém, ele tinha que ser apedrejado instantaneamente. Só que ele chega perto de Jesus e ninguém apedreja. Eu perguntei para o texto assim, como? Como isso é possível? Você pode ter certeza que naquele dia alguém pegou uma pedra. Centenas de pessoas estavam armados. Porque pedra aponta para a lei. Ninguém apedrejou aquele leproso. Por que não apedrejou, Eduardo? O curso natural da vida ali era matá-lo apedrejado. Não apedrejou por quê? Porque aquele povo estava vindo de um culto de ensino. E pasme, Jesus era o pregador. É só você observar o capítulo 5, 6 e 7. Mateus escreve o maior sermão de todos os tempos. O Sermão da Montanha. É por isso que ninguém apedreja. Porque aprenderam com Jesus. E quem aprende com Jesus não mata. Quem aprende com Jesus dá vida. Quem aprende com Jesus não aponta. Quem aprende com Jesus estende a mão. Quem aprende com Jesus joga a pedra fora e dá um abraço. Quem aprende com Jesus não atira pedra. Quem aprende com Jesus mata a fome, atende a necessidade. O discípulo de Satanás ele mata, porque aprendeu com o diabo. O discípulo de Jesus oferece vida, porque aprendeu com Jesus. Como assim, Eduardo?
Foi Jesus que disse, usando uma analogia, falando do pastor, da ovelha e dos inimigos. Jesus disse assim, ó, o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. E agora, Jesus, fique em paz, porque Jesus veio senão para dar vida, e vida com abundância. Eu vim pregar para alguém essa noite, tranquilizar teu coração. Vai dormir em paz, vai dormir tranquilo. Sabe por quê? Porque se depender do mundo, o mundo te engole. Se depender do inferno te mata. Mas o que depender de Jesus, você atravessa 2025 glorificando, exaltando o nome dele. Se você crê nisso, aplauda a Deus bem forte. Xarai rabandarai. Ele fura a bolha, chega até Jesus, se ajoelha e adora. Não, adorar não é mais difícil do que a gente pensa, não. Para adorar você não precisa ser um teólogo de excelência. Para adorar você não precisa ser mestrado em teologia. Não. Uma das vertentes para adoração é reconhecer que Jesus é Deus. Ele chega e diz assim: se tu quiseres, tu podes me limpar. Olha o grau da lepra daquele homem, o grau da dificuldade. Ele está dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me restaurar. Automaticamente o leproso, ele está diminuindo o grau da lepra, ele está diminuindo o grau da dificuldade, ele está jogando no chão a sua enfermidade. Porque trocando por miúdos, ele está dizendo: a lepra é forte, Jesus é mais forte do que a lepra. A doença é poderosa, Jesus é mais poderoso do que a doença. A morte me acompanhou até aqui, Jesus é mais poderoso do que a morte. Ei, para 2025, já diga para essa enfermidade, diga para essa perseguição: Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Jesus olhou para ele e disse assim: eu quero. Fique limpo. É só isso, só. Fique limpo. Ao texto se estendendo, a mão, ele tocou. A doença foi embora. Depois que a doença vai embora, ele olha para o leproso e lhe dá uma orientação. Depois ele dá mais uma orientação, são duas. Primeiro, não diga isso para ninguém, não. Não dizer por quê? Porque quando aquele homem chegasse na cidade, onde ele fosse, ele não ia precisar abrir a boca. Quem olhasse para ele ia ver o milagre impresso nele. Fique em paz.
Você não vai precisar dizer nada. Eles verão o que Jesus há de fazer na sua vida esse ano. Quando você trocar aquele carro, eles vão dizer assim: Jesus é na vida dele mesmo. Quando você receber outra patente, outra credencial, eles vão dizer assim: verdadeiramente, Jesus é na vida dela. Segundo, ele diz: mas vai até o sacerdote, conforme a lei ordena que você vá, e ofereça o sacrifício, para que sirva de testemunho. Eu preciso que você vá embora para sua casa com essa palavra hoje. O que você passou no ano passado nunca foi para te matar. O que você viveu em 2024 nunca foi para você morrer. O que você viveu ano passado nunca foi para você desistir, não. Tudo que Deus permitiu você passar em 2024, Deus só permitiu porque sabia que você tinha estrutura para passar. Eduardo, por que foi que Deus permitiu eu passar por tudo que eu passei em 2024? É porque Deus estava gerando o teu testemunho para 2025. Você pode adorar a Deus mais uma vez essa noite. Vai até o sacerdote. Aqui você vê o equilíbrio perfeito entre a autoridade de Jesus sobre a lei e o cumprimento da lei sobre Jesus. Ele tem que ir até o sacerdote. Se coloque sobre os seus pés. Eduardo, por que é que ele tem que ir até o homem da lei? É porque a última palavra que ele ouviu daquele homem foi essa aqui, ó. Para você acabou. Para você não tem mais jeito. Já era. É por isso que Jesus diz: vai lá. Se apresenta a Ele. Por que, Jesus? Porque a última palavra na sua vida não vem de baixo. A última palavra na tua vida vem de cima. A última palavra na tua vida não vem dos homens. A última palavra na tua vida vem de Deus. Quando Jesus cura aquele homem, Ele estava dizendo para aquele homem, trocando por miúdos: você tinha um projeto falido. Esse projeto era a família. Esse projeto era os sonhos. Eram os planos. Só que mesmo falido, você pegou esse projeto e colocou na minha mão. E projeto na mão de Jesus, Jesus não enterra. Projeto que chega na mão de Jesus, Ele restaura.
Projeto na mão de Jesus, ele não joga fora. Projeto na mão de Jesus, ele recicla. Projeto na mão de Jesus não morre. Projeto na mão de Jesus é restituído. Você já percebeu que já tentaram destruir com você de todo jeito? Você já percebeu que de todo jeito já tentaram acabar com a sua família? Você já percebeu que de todo jeito já tentaram até arrancar você do seu emprego? Você já percebeu que de tudo que puderam fazer para destruir o seu casamento, fizeram? Mas você está aqui hoje de pé. A tua família está ouvindo uma mensagem boa. Sabe por quê? Porque a tua família não é projeto de homem. Se fosse projeto do homem, já tinha caído. A tua família está de pé, porque a tua família é um projeto de Deus. E se Deus uniu, não tem homem na terra, anjo no céu e nem demônio no inferno que tenha o poder de destruir. O projeto é de Deus e Deus sustenta. Para 2025, pare de dar ouvidos ao seu inimigo. Você não vai enterrar esse projeto. Você não vai desistir desse projeto. Você não vai jogar esse projeto fora. E ainda que esteja difícil, ainda que esteja quase impossível, quando você pensar em jogar esse projeto fora, pense duas vezes. E por quê? Porque está difícil. Pega o projeto e coloca nas mãos de Deus. Que Deus restaura, Deus levanta, Deus aviva, Deus cura, Deus faz, Deus abre, Deus levanta, Deus acontece. Posso orar pela sua vida? Levante sua mão aqui em cima. Oh Deus, hoje eu estou na Batista do Avivamento, em Goiânia, com o pastor Wesley e a sua indigna esposa, o corpo de obreiros e a igreja. Nesse momento aqui, Senhor, como pregador da tua palavra, eu abençoo os pastores desta igreja. Nesse momento, Senhor, como pregador do evangelho da tua palavra, eu lanço por terra todas as setas malignas que vieram de encontro aos pastores dessa igreja, aos membros dessa igreja, e eu libero uma palavra agora no mundo espiritual. Caia por terra agora toda armadilha do diabo, caia por terra agora toda seta maligna, e meu Deus, em nome de Jesus, entra dentro de cada projeto que foi apresentado nesse altar essa noite, e em nome de Jesus, Senhor, seja glorificado na vida de cada um que está aqui essa noite, em nome de Jesus. Até o último dia de 2025 não haverá nenhum projeto enterrado, nenhum dos teus vai se perder. Quem está fora, Deus vai buscar, quem está dentro, Deus vai guardar. Se prepare para viver uma explosão de milagres nessa igreja, na sua casa, na sua família. E assim diz o Senhor para essa igreja: meus filhos, eu estou liberando
liberando poder sobre vocês agora, e aonde vocês colocarem os pés em 2025, acontecerá milagre, maravilha e prodígios. Assim diz o Senhor. E se você crê nessa palavra, aplauda forte a Deus. Pastor Wesley. Aleluia.